Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula desse módulo 3 sobre o poder judiciário. Na aula 4, nós vamos tratar, o assunto será os tribunais inferiores e os tribunais superiores do poder judiciário. O objetivo da aula é compreender a composição e a atuação dos tribunais inferiores e superiores que compõem o Poder Judiciário no Brasil. Vamos começar pelo Tribunal de Justiça. Olha só, o número de membros para a composição do Tribunal de Justiça é livre. A Constituição Federal não prevê número mínimo, é regulado aí pelas constituições estaduais. O próprio artigo 125 da Constituição Federal, ele delega esse poder de organização da justiça às constituições estaduais. Então, lá no parágrafo 1º do artigo 125 da Constituição Federal, está estabelecido que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, o próprio Tribunal de Justiça tem essa prerrogativa de legislar em forma, da sua Lei de Organização Judiciária. A iniciativa é do próprio Tribunal de Justiça do Estado. E no parágrafo 2º está estabelecido que cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual. Então, aqui, nós temos que a própria organização judiciária vai estabelecer ali que os estados, os TJs, eles vão tratar de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Aqui nós estamos falando, gente, da ADI, do controle de constitucionalidade do Estado. Então, o próprio Estado pode fazer esse controle. Portanto, então, cada Estado cria seus tribunais de justiça. O poder judiciário dos estados, de forma geral, está estruturado da seguinte forma. Eu fiz um apanhado geral das constituições dos estados, para que você possa ter uma noção de como isso está estruturado. Então, todas as constituições dos estados geralmente têm esse formato aqui. Começa pela organização do Tribunal de Justiça, depois tem o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri julga os crimes contra a vida. Quando houver recursos, eles vão para os tribunais de justiça. Então, começa no Tribunal de Júri e aí, em fase recursal, vai para o TJ. O artigo 5º, inciso 38, na linha D da Constituição Federal, estabelece o Tribunal de Júri, a competência para o Tribunal de Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos, os crimes dolosos contra a vida são os homicídios, que estão previstos lá no artigo 121 do Código Penal, o induzimento à instigação e o auxílio ao suicídio, que está previsto no artigo 122, também do Código Penal, o infanticídio, que é o artigo 123 do Código Penal, o aborto e as suas 3 espécies, que estão previstos lá no artigo 124, 125 e 126 do Código Penal também. A organização da Justiça Estadual também diz respeito aos juízes de direito, aos juízes substitutos, aos juizados especiais das causas cíveis de menor complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo e também das auditorias militares. A auditoria militar é uma instância direcionada à investigação de condutas militares, quando não existir tribunais de justiça militar. Então, quando não existe o TJ, aí tem as auditorias militares. Porque a regra para a criação de TJM é quando existir mais de 25 mil militares, contando bombeiros e policiais civis.
Também fazem parte da organização judiciária dos estados os juizados de paz. A justiça de paz ela é remunerada e composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto. O mandato é de 4 anos e a competência é para celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face da impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias. Aqui é sem caráter jurisdicional, ok? Existe em cada município ou distrito um juiz de paz. Para cada cartório de registro civil também, com respectivo ofício de registro de casamentos, nascimentos e óbitos. O Tribunal de Justiça, em relação a salários. Os salários dos desembargadores dos tribunais de justiça não podem ser maiores que o salário dos ministros do STF. Essa é a métrica, é o teto máximo. Em relação à competência do Tribunal de Justiça, compete privativamente propor ao Poder Executivo, eu vou citar algumas competências aqui, tá? A alteração do número de membros, né, dos seus tribunais, a criação ou extinção de tribunais de segundo grau. Aqui você tem que prestar atenção porque essas competências elas são privativas, então em concursos cai muito isso também. A criação e extinção de cargo e a fixação de vencimentos dos seus membros, dos tribunais, dos juízes e dos servidores auxiliares, a alteração da organização e divisão judiciária, tudo isso aqui em nível estadual, tá? E aí também compete originariamente processar e julgar. Aqui por simetria, porque lá na Constituição Federal existe a competência originária para processar e julgar o presidente da República, nos crimes comuns e crimes de responsabilidade. Aqui, por simetria, então o Tribunal de Justiça acaba tendo essa competência estabelecida nas constituições estaduais. Então, compete originariamente processar e julgar nos crimes comuns e de responsabilidade os deputados estaduais, secretários de Estado, Procurador-Geral da Justiça, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral da Defensoria Pública, os Procuradores de Justiça, os membros do Ministério Público Estadual, os Procuradores de Estado, os Procuradores da Defensoria Pública, os Defensores Públicos e os Prefeitos Municipais. Então, aqui estamos falando de foro privilegiado. E o mandado de segurança também, quando diz respeito a contratos de governador, dos estados, né, dos secretários de Estado, da mesa das assembleias, etc., etc. Nós temos também, são os tribunais de justiça que fazem revisões criminais, eles também fazem julgamento de ações rescisórias de seus julgados, eles também fazem a execução de sentença e um rol aqui que vai também para o julgamento de habeas corpus, habeas data. Então, basta você olhar aí na Constituição Estadual do seu estado e você vai encontrar essas competências. Eles também julgam em grau de recurso. Então, na justiça comum, acontece o seguinte, o juiz, quando ele produz uma sentença, contra essa sentença cabe recurso, é o duplo grau de jurisdição. Então, naturalmente, passa para a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça do Estado. Então, uma outra informação também, os tribunais de justiça ainda podem funcionar descentralizadamente. Então, eles podem constituir as suas câmaras regionais para assegurar o acesso à justiça, e eles também podem instalar a justiça itinerante, como a realização de audiências e demais funções jurisdicionais. Aqui o limite é do artigo lá do 125, parágrafo 6º e 7º, que é o limite territorial. Então, no âmbito do seu território, eles podem fazer essa descentralização e constituir a sua justiça itinerante.
Vamos ver agora como funciona né, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A previsão é lá do artigo 125 da Constituição Federal. O STJ, gente, é o guardião da legislação federal. Ele é composto por 33 ministros. Aqui você lembra a composição dos ministros, você tem que começar a fazer uma memorização. Então, se o STF, a composição é de 11 ministros, você lembra lá de jogador de futebol. 11 ministros, 11 jogadores de futebol, em relação a time, faça essa ligação. E aqui a composição dos ministros do STJ é a idade de Cristo, 33. Essa previsão é lá do artigo 104, parágrafo único da Constituição Federal, aqui a Constituição Federal. E está estabelecida, essa composição é estabelecida da seguinte forma: tem que ser brasileiros aqui entre 35 e 65 anos, não fala aqui se é brasileiro nato ou naturalizado, fala brasileiro, então, portanto, é livre. Tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Eles também são nomeados aí pelo presidente da República e a aprovação é pela maioria absoluta do Senado Federal. E aí vem os percentuais. Um terço de juízes do TRF indicados em lista tríplice pelo tribunal, um terço de desembargadores dos tribunais de justiça indicados também em lista tríplice pelo respectivo tribunal. Então funciona da seguinte forma: os desembargadores dos tribunais indicam essa lista tríplice. Um terço em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público estadual e federal, dos estados, do Distrito Federal e do território. Lembra aqui que lá no STF, um quinto é o chamado quinto constitucional, que eu já tinha adiantado que no STJ é um terço. Então fique atento a essa exceção, que no Superior Tribunal de Justiça não é o quinto constitucional, é terço constitucional, porque é um terço de partes destinado para advogados e membros do Ministério Público Estadual, aí no caso. Vamos ver agora a competência do STJ. Essa competência do STJ está em regimento interno, então para isso você vai precisar olhar o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Então temos aqui a competência de corte especial, que está lá no artigo 11 do regimento interno. Compete à Corte Especial processar e julgar nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal, e os crimes de responsabilidade dos governadores são julgados por um tribunal misto, composto por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores do próprio STJ. E também, para crimes de responsabilidade aqui dos governadores, nós temos os crimes de responsabilidade, aí a regra é a seguinte: os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de conta dos estados e do Distrito Federal, os tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do também Tribunal Regional Eleitoral e do Trabalho, os membros do Conselho dos Tribunais de Contas dos municípios, lembrando aqui que os municípios que têm tribunais municipais no Brasil atualmente só é o município de São Paulo e Rio de Janeiro. E os membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Então fica assim: nos crimes comuns, a Corte Especial julga os governadores dos estados e do Distrito Federal. Aqui, em relação aos crimes de responsabilidade dos governadores, são julgados por um tribunal misto, composto por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores do STJ. E aí vem os crimes de responsabilidade, que são os desembargadores e aquele rol que eu já adiantei. E aí vem também o STJ, ele julga o habeas corpus, quando for também
o paciente, qualquer das autoridades mencionadas agora, que eu já falei, são os governadores e também, e aí vem os desembargadores dos tribunais de justiça, etc, etc. E também julga o mandado de segurança, também em relação a essas autoridades. Aliás, mandado de injunção, em relação aos atos de elaboração que forem de responsabilidade em relação a essas mesmas autoridades. E também, sim, o mandado de segurança e o habeas data. Então, essa responsabilidade do STJ abrange também essas autoridades. E além das competências previstas no artigo 105, o STJ também é a instância para decidir sobre incidente de deslocamento de competência, que é o IDC, que está previsto lá no artigo 109, no parágrafo 5º da Constituição Federal. Esse dispositivo, gente, o IDC, ele foi inserido via emenda constitucional número 45, que é lá de 2004. Isso quer dizer que, quando houver grave violação dos direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com o objetivo de garantir o cumprimento dos tratados internacionais que o Brasil tem assinado, poderá requerer junto ao STJ, em qualquer fase do processo, isso é importante, às vezes cai em concurso que é só em fase inicial ou depois de concluído o processo. Não, em qualquer fase do processo, o incidente de deslocamento para a Justiça Federal. Portanto, cabe também ao STJ essa prerrogativa, ou seja, de retirar meio que à força a pedido do Procurador-Geral da República, um processo da Justiça Estadual e remetê-lo à Justiça Federal por descumprir um direito humano, um tratado de direito humano. Nós temos aqui, então, uma exceção, então fica atento a isso, porque esse tema está previsto lá no artigo 109, no parágrafo 5º, que é um artigo que trata da Justiça Federal, e não no artigo 105, que é o artigo que trata das normas do STJ. Então fique atento, porque o direito tem dessas coisas. Às vezes, um artigo está deslocado, ele está fora daquele assunto, mas ele tem a ver com a norma daquele assunto específico. Então, um assunto da Justiça Federal que está lá, uma competência do STJ que está lá no artigo que trata da Justiça Federal. Então, fique atento a isso. Nós vamos tratar agora em relação ao Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, ele é composto aqui já de 27 ministros. Então, são brasileiros entre 35 e 65 anos, são nomeados pelo presidente da República e aprovados por maioria absoluta do Senado Federal. Essa regrinha está lá no artigo 111-A da Constituição Federal. Compete ao TST, dentre outros, julgar ações que envolvam exercício do direito de greve, relação de trabalho, da administração direta e indireta também. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho e nós já voltamos para falar sobre o STM. É a continuidade dessa aula. Um minutinho só e nós já voltamos. Tchau, tchau.